em todo o tempo, dedicando dons e talentos a serviço do reino. A leitura bíblica se encontra lá em Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Amém. Vamos ouvir agora um cântico que toma meu coração, Prisma. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém, aleluia. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Glória a Deus. Vamos orar agora, irmãos, agradecer pelos aniversariantes da semana, pedir a Deus pelos enlutados, né, por essa pandemia, agradecer por esse momento que estamos aqui juntos,
Hoje nós temos um aniversariante, eu não sei se ela se encontra aí, meu celular não dá para ver, que é a nossa querida Emily. Que Deus te abençoe, Emily. Não sei se você está aí. Amanhã a irmã Venância, nossa queridíssima Venância. Genival Fernandes da Silva, lá de Imbariê, no dia 18. E também a nossa queridinha Isabela Souza de Moraes, né, que também estará fazendo dia 18/7. Eu vou pedir para que faça essa oração a irmã Paula, por favor. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia que tu nos dás. Te agradecemos, Senhor, por tantos benefícios que o Senhor tem feito, Senhor, sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos reunidos, Senhor, nesta noite, em culto, como igreja, Senhor, aqui representada, ó Pai. Ó Pai amado, nós queremos te agradecer pelos aniversariantes da semana. Em especial, ó Pai, te agradecemos pela vida da Emily, por esta jovem, Senhor, que tem colocado o seu talento, a sua vida, Senhor, a teu serviço, ó Pai. Tu, Senhor, cuide dela, contemple, Senhor, o seu coração, os seus desejos, e abençoe, Senhor, a cada dia, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, pelos demais aniversariantes, pela irmã Venância, ó Pai, que é tão importante, Senhor, para a nossa igreja, para a tua causa, Senhor, para o nosso pastor. Tu, Senhor, abençoando a vida da tua serva. Ó Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada, Senhor, por este dia. Seja, Senhor, como pregador desta noite, que tu esteja, Senhor, abençoando o teu servo. Assim como a Tati, ó Pai, que está na direção do culto. Abençoa ela, abençoa, Senhor, a sua família. Em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos agora para o Ministério 360, vamos ouvir algumas comunicações. Boa noite, irmãos. Hoje nós queremos enfatizar com os irmãos a nossa campanha do quilo, né? Nós estamos precisando da ajuda dos irmãos, precisando que a igreja se empenhe, né? Participe, contribua, entregue seus alimentos, porque nós temos muitas famílias que estão precisando e têm contado com a colaboração da igreja. Então, se você pode contribuir com o alimento, a irmã Marta está lá na igreja segunda, quarta e sexta, de 9 ao meio-dia. Né? A gente tem falado que a porta da igreja não fica aberta. Você toca a campainha, toca o interfone, que ela virá atender para receber a sua contribuição. E se você tiver alguma dificuldade de ir, o irmão Vinícius Souza também se colocou à disposição para poder pegar na residência de cada um. Então, vamos nos envolver nessa campanha, vamos participar, porque muitas pessoas estão precisando. E se você não pode contribuir com o alimento, né, você pode contribuir com a sua oferta. Né? Então, você às vezes não pode ir à igreja, tem dificuldade, está trabalhando, não tem ninguém em casa, mas você tem condições de contribuir com a sua oferta, você pode depositar na conta da igreja, enviar o comprovante de transferência e informar ao irmão Marcionil, através do WhatsApp, que aquela oferta está sendo destinada para a campanha do quilo, ou é o seu dízimo, ou a sua oferta para missões estaduais, né? Que nós estamos na campanha de missões estaduais. Então, participe, né? Ou com o alimento, ou com a sua contribuição, mas não deixe de participar das campanhas da nossa igreja. Irmã Tati. Amém. Então, continuemos expandindo a obra missionária em todo o tempo, trabalhando e testemunhando com poder a palavra de salvação. Vamos ler a leitura bíblica, que se encontra lá em Marcos 16, 15 a 18, e Romanos, capítulo 1, 16 a 17. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém. Vamos ouvir o cântico Poder para Salvar? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Montanhas
Glória a Deus, aleluia. Vamos falar agora sobre missões estaduais, a campanha de missões estaduais. E o tema da campanha é Sim, eu creio. A divisa se encontra lá, o versículo se encontra lá em João 5:24. E a divisa: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Vamos ouvir agora o hino oficial. Vamos ver o vídeo? Que liberta do pecado.
Conhecendo o Campo Lar Batista, o braço social do Campo Fluminense. Eu vou ler aqui para os irmãos. O Lar Batista, pastor Antônio Soares Ferreira, em Várzea das Moças, Niterói, São Gonçalo, é um dos projetos apoiados. Estão me escutando? É um dos projetos apoiado por missões estaduais, que assiste especialmente os idosos, mas há atividades também para crianças e adolescentes. Ao longo da sua existência, o Lar Batista continua fazendo parte da transformação de vidas de muitas pessoas que passaram e passam por ali, através do cuidado e das ações missionárias que têm impactado crianças, adolescentes e idosos. Tem aqui missões, né, a campanha de missões estaduais, Batista, trabalha com alguns projetos especiais, e nós temos alguns aí. Eu não sei se eu vou conseguir enxergar, gente, que eu estou cegueta, e eu estou no celular, mas eu vou tentar aqui. Trabalha com dependentes químicos, crianças em vulnerabilidade social, tem o PED, que trabalha com programa educacional e desenvolvimento escolar, o Lar Batista, né, que trabalha com o idoso, e esporte nas comunidades. Nosso alvo é de 1 milhão, irmãos. Precisamos estar orando, né, contribuindo, porque é uma quantia, né, grande. O momento não está sendo fácil, está sendo um momento difícil, né, esse momento de pandemia, mas que a gente esteja, assim, contribuindo, tentando fazer a nossa parte e orando, né, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos estar orando também, irmãos, para que Deus mova os corações e levante pessoas para amar, interceder e contribuir ainda mais com a obra missionária. Estejamos orando também para que as igrejas se envolvam com os projetos de evangelização no estado do Rio de Janeiro. Oremos também pela saúde física, emocional e espiritual dos missionários e de suas famílias. Ore pelo trabalho de evangelismo e missões da PIB Universitária do Brasil, para que Deus nos dê estratégias para avançar os perdidos, alcançar os perdidos. Estou ceguinha, gente. Irmãos, vamos orar. Eu vou pedir para esse momento de intercessão que o pastor Hamilton ore, e que logo em seguida, pastor Hamilton, o senhor possa apresentar para a gente o mensageiro dessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com Deus. Pai, nós louvamos ao teu nome, rendemos graças por tua presença entre nós, por teu infinito amor que um dia nos alcançou e por conta do desejo que nós temos que mais pessoas experimentem a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor. Pai, nesta hora, quando falamos contigo, lembrando de missões estaduais, nós queremos colocar em tuas mãos a liderança de missões estaduais, pastor Daniel Punta, com toda a sua equipe. E suplicamos, Senhor, pelas áreas de atuação de missões estaduais, os pilares de missões estaduais, plantação e fortalecimento de igrejas, que cada vez mais tenhamos igrejas fortes. No lugar onde há necessidade de uma igreja, ó Deus, nós pedimos que o Senhor desperte a visão no coração dos teus filhos, pastores, e das igrejas para que possam abraçar o ideal de compartilhar a fé e ganhar mais vidas para Cristo. Na área de projetos especiais, são tantos os projetos, Deus. Não dá para mencionar os 60 projetos que existem, mas
O Senhor sabe, conhece bem, e eu peço a tua bênção sobre cada um dos projetos, que atendem a mais diversos grupos e faixas etárias. Deus, que haja êxito para a glória do nome de Jesus. E na área de capelania, Senhor, são tantas as demandas. Quantas oportunidades nós temos de pregar o Evangelho e atender de modo mais eficiente a grupos especiais, a grupos específicos. Ó Deus, dá-nos não apenas a visão, mas dá-nos os recursos também. E que isso, Deus, se aplique também a esta igreja, a nossa liderança que é tão amorosa, tão dedicada, e que consegue perceber a necessidade do reino. Por isso, é uma igreja missionária e que tem dado prioridade a missões. Abençoa a nossa diretoria e todos os demais líderes desta igreja para que permaneçamos unidos no ideal comum de proclamar a Cristo e de viver, ó Deus, como verdadeiros adoradores. Suplicamos estas bênçãos. E agora, Senhor, quando iremos ouvir a Tua palavra, já colocamos Teu servo em Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale através dele. Abençoa-nos desse jeito, Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos, está entre nós, temos a honra de hoje receber o presidente da Associação Batista Caxiense, pastor que está conosco para proclamar a palavra, um entusiasta da obra de nossa associação do Reino de Deus e tem estado presente em todos os momentos. É uma das pessoas de maior presença, inclusive nas redes sociais, dedicando o seu tempo ao cuidado dos interesses do reino. E está conosco, é uma honra tê-lo conosco, pastor Carlos. O senhor está nos ouvindo, está conseguindo, que a imagem está congelada? O senhor está conectado e nos ouvindo nesta hora? Pastor Carlos Alberto? Eu vou sugerir que ele... Ô, pastor, agora tirou do mudo. Tá ok? Oi, pastor Carlos Alberto, está nos ouvindo? Estou te ouvindo bem, ouvindo bem. Opa, tem um amigo seu entre nós e eu vou pedir a ele, que faça essa apresentação. Irmão Marcionil Muniz da Paixão Filho é amigo do pastor Carlos Alberto, né? Então, Marcionil, fala alguma coisa sobre o nosso amigo pastor Carlos Alberto, que o irmão conhece de convivência, por gentileza. Ô, pastor Hilton, tive que me adaptar melhor aqui a colocar o áudio para funcionar. O pastor Carlos Alberto, acho que ele dispensa apresentações aqui no nosso meio, ele já está, um convívio já mais próximo com a nossa igreja durante esse ano todo, né? Já acho que é a terceira vez que ele traz a palavra aqui nos cultos da nossa igreja, às quartas-feiras, acho que é a segunda, e já pregou um domingo também, né, pastor? Acho Isso, que é a terceira vez. Domingo. Presencial. Exatamente. 2 vezes, agora no meio eletrônico. O pastor Carlos, ele assumiu aqui a nossa Associação Batista e tem desenvolvido realmente, como o pastor Hamilton mencionou, um entusiasta, ele trabalha, almeja bastante esse trabalho de convivência com os irmãos, tenta levar o máximo as pessoas a se enganjarem no trabalho missionário e realmente é um amigo. Está aí apresentado, apesar de dispensa. Pastor Carlos, fica com a palavra. Está chovendo molhado, né, irmão Marcionil? Com certeza, com certeza. Chovendo molhado, ele é bem conhecido. Que Deus te abençoe, pastor Carlos. Obrigado, irmão Marcionil. Obrigado, querido. Tá, okay. Deus te abençoe, pastor Carlos Alberto dos Santos.
que o use para a glória dele mesmo. Amém, pastor Milton. Mais uma vez, eu agradeço o pastor pela oportunidade, a igreja local, a operosa Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, pela oportunidade. Me sinto honrado e, ao mesmo tempo, ciente de uma grande responsabilidade, que é de trazer a palavra de Deus, né, aos irmãos, a esse povo tão amado que é da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, né? Trago um abraço da Segunda Igreja Batista em Pilar, igreja no qual pastoreio há quase 13 anos, e um abraço também da nossa operosa Associação Batista Caxiense, uma associação forte com 87 igrejas arroladas aqui, e eu agradeço pelas palavras, pastor Milton, o meu irmão também, meu amigo, doutor Marcionil, trabalho na parte jurídica da associação, um amigo que a gente tem a todo momento pedindo orientações, conselhos acerca da associação. Eu tenho como sugestão de um tema para a gente pensar nessa noite sobre felicidade. E alguns irmãos vão perguntar, pastor, falar de felicidade, falar de alegria num tempo de crise, num tempo de pandemia, num tempo difícil? Eu vou responder que sim, porque eu entendo que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela não está fundamentada nas circunstâncias, nas coisas ou nas pessoas. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela está, sim, fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero sugerir o seguinte tema para a nossa meditação nessa noite: a verdadeira felicidade está em Jesus, ok? Falar em felicidade, falar em alegria, último sábado agora, nós estávamos numa pescaria com alguns homens, alguns varões da igreja. E passamos um dia muito alegre, um dia muito feliz, trocando experiências, né? Aqueles pescadores que não pegam peixe, mas pelo fato de estarmos no dia brincando, rindo, comendo churrasco, já é algo assim muito gostoso, muito legal. E na volta, à noite, quando estava retornando para casa, vi o Arco Metropolitano. As pessoas que conhecem sabem que é muito perigoso aquele lugar, mas é um lugar muito mais rápido de se chegar. O meu pneu estourou na estrada, né, no Arco Metropolitano. Olhava para um lado, escuridão, olhava para o outro, escuridão, eu e mais 3 colegas, varões da nossa igreja no carro. Momento de temor, momento de medo, mas momento também de olhar para o alto e contemplar as estrelas do céu. E ali a gente pôde contemplar e agradecer a Deus pelo livramento que Deus nos proporcionou, né, naquele furo do pneu, não foi nada demais, e pelo fato de olhar para o lado bom da coisa, né, olhar para as estrelas do céu e contemplar como Deus é bom. Então, a nossa vida é assim. Há momentos que estamos lá nas montanhas, montanhas é alegria, é paz, é felicidade, vitórias, mas há momentos também que estamos nos vales, e os vales são as perdas, são as dificuldades, são as lutas. Mas a nossa alegria independe dessas circunstâncias. Hoje a nossa alegria precisa estar firmada e fundamentada no Senhor Jesus. Eu tenho como texto base para a nossa palavra nessa noite, Filipenses capítulo 4, apenas o versículo 4. Né? Filipenses 4, verso 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Né? E quando a gente ouve essa palavra de Paulo, né? Coisa muito bonita de se ouvir, a palavra alegria, alegrados sempre no Senhor, a gente pensa, o que vem na nossa mente é que Paulo está vivenciando um momento de alegria, um momento de paz, um momento de grandes vitórias, mas não, Paulo está preso, Paulo está passando por dificuldades, e nesse momento ele fala para termos alegria, para estarmos alegres no Senhor. Algum tempo atrás, eu vi uma pesquisa numa revista muito interessante, e que essa pesquisa me chamou muita atenção. Falava sobre felicidade, e dizia que a neurociência está descobrindo que quando as pessoas falam, né, de felicidade, na realidade, elas estão descrevendo estado de espírito.
Elas estão descrevendo momentos alegres, momentos felizes. Não é a felicidade no todo. São picos de alegrias que as pessoas falam que é felicidade. E aí depender, né, segundo eles, desse tempo de alegria, desses picos de alegria, é muito perigoso. Por quê? As notícias ruins vêm, e vêm a todo momento, e vêm sem avisar. E aí as pessoas estão dependentes desses picos de alegria, desses momentos de alegria, elas vão viver de forma infelizes. Por quê? As notícias ruins vêm, as dificuldades estão batendo na nossa porta, estamos diante de uma grande pandemia, não é verdade, meus irmãos? Uma pandemia que traz sofrimento, uma pandemia que traz morte, uma pandemia que traz uma crise, além de uma crise de saúde pública, é uma crise também econômica, né? É uma escassez, gera desemprego. Ontem mesmo, conversando com um dos professores, né, da faculdade, eu consegui me informar agora, graças a Deus, na administração de empresas, o Messias, muito amigo, Messias Cardoso Lamy, professor de gestão, e ele estava se despedindo da universidade porque a universidade, o Unigran Rio, está fazendo contenção de despesa devido a essa crise de pandemia. Então, várias empresas hoje estão fazendo contenção de despesa, mandando funcionários embora, funcionários com qualidade. Então, é um tempo difícil. E qual será a nossa atitude, ou qual deve ser a nossa atitude diante desse tempo, diante das crises, diante das dificuldades, diante das notícias ruins? E elas vêm mesmo, são as perdas, são as dificuldades, são o desemprego que vem, e toda hora temos notícias ruins. Então, a nossa atitude é seguir a orientação de Paulo. É por isso que eu gostaria muito de falar nessa noite a você sobre a verdadeira felicidade. E essa verdadeira felicidade, ela está em Jesus. A minha proposta nessa noite para a igreja é fazer uma viagem na igreja de Filipos, né? E descobrir um roteiro que ensina a vencer os verdadeiros ladrões da nossa alegria. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja e quero defender como tese nessa mensagem, que a alegria do cristão, ela independe das circunstâncias. É o primeiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja. A alegria do cristão, ela acontece independente ou apesar das circunstâncias. Quando você começa a pesquisar de uma forma mais ampla o texto sagrado, você vai entender que Paulo, ao escrever essa carta, ele está provavelmente em prisão domiciliar. Paulo está passando um período que se estende ali de 2 anos, mais ou menos, né? Provavelmente Paulo está algemado aos soldados da guarda pretoriana, a guarda de elite de César. Então, Paulo, ele quando escreve essa carta, quando defende a tese da alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Paulo não está passando por um momento de extrema felicidade. Paulo não está passando um momento de extrema vitória. Paulo está passando um momento que ele está com a sua liberdade cerceada. Paulo está preso em prisão domiciliar, acorrentado. Então, irmãos, ele mesmo assim, diante dessa circunstância da vida, ele consegue enxergar uma alegria. Sabe por quê? A alegria de Paulo não está nas circunstâncias da sua vida, mas a alegria de Paulo está no Senhor Jesus. Eu lembro, meus irmãos, há mais ou menos uns 7 anos atrás, teve uma enchente no Pilar, uma enchente muito grande no Pilar, mas muito grande mesmo. Pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, pessoas que perdiam muita coisa, pessoas que perderam móveis, geladeira. E aí a gente via algumas pessoas no meio da água, louvando a Deus, adorando a Deus, com as coisas na cabeça. E eu não entendia que alegria é essa, né? Em meio às perdas, em meio às dificuldades. E depois a gente começa a entender que a alegria daquelas pessoas não estava naquilo que eles perderam, não estava naquela circunstância caótica da enchente. A alegria delas estava no Senhor Jesus. E quando a gente entende que a nossa alegria está no Senhor Jesus, a nossa alegria independe
das circunstâncias da vida. Somente aqueles, irmãos, eu quero ressaltar isso, somente aqueles para os quais o viver a Cristo pode experimentar alegria, apesar das circunstâncias, seja morte. Sabe por quê? O viver para Cristo, aliás, a morte para Cristo é lucro para a gente. Então, a gente precisa entender isso. É o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei as dificuldades que você está vivendo, até mesmo pela pandemia. Se é de ordem econômica, financeira, dificuldades que você está passando, sensação de morte, preocupação com os familiares, mas eu gostaria que você entendesse isso. A sua alegria independe das circunstâncias, ou seja, independe desse momento de pandemia que você esteja vivendo. Em segundo lugar, eu quero compartilhar com a igreja nessa noite que a sua alegria, ela está apesar das pessoas. Quero que você entenda isso. A igreja de Filipos, no qual Paulo escreve nesse contexto, ela vivia com duas ameaças. Era uma ameaça interna e uma ameaça externa. Interna, você vai ver lá no capítulo 3, de 1 a 7, para a gente ganhar tempo, você vai ver a questão dos falsos mestres de fora, trazendo a questão de doutrinas erradas, enfim. Então, era uma ameaça para a igreja de Filipos e Paulo está combatendo. A segunda ameaça é uma ameaça interna, aliás, interna, isso mesmo. Lá você vê em capítulo 4, de 1 a 3, o desentendimento de dentro. Havia um racha da igreja. Então, externamente, os falsos mestres, internamente, um racha da igreja. E aí eu quero dizer para vocês, quero dizer para a igreja local, quero dizer para os amigos, que pessoas podem roubar a nossa alegria com atitudes, com procedimentos, com palavras. Pessoas podem nos ferir tanto com ações ou também por omissões. E aí as recomendações do apóstolo Paulo se dividem em duas partes. A primeira recomendação, Paulo apresenta os princípios para combater isso. Em Filipenses capítulo 2, de 3 a 4, vai dizer assim: não façais nada com motivações egoístas e vaidosas, e busque sempre os interesses dos outros antes dos seus interesses. Então, o primeiro ponto que Paulo aborda, o primeiro princípio que Paulo aborda é as nossas motivações, né? A gente precisa fazer as coisas sem vaidade e sem interesses, buscando algum tipo de contrapartida. É o primeiro ponto que Paulo aborda. O segundo ponto que Paulo apresenta, ele apresenta 3 exemplos disso, né? Muito interessante isso. 3 exemplos de pessoas que, na realidade, ocuparam mais em servir do que ser servidas. Paulo pega o exemplo de Jesus Cristo, o maior exemplo de servo. A alegria de Jesus de servir. Paulo pega o exemplo de Timóteo, né? Um jovem que amava servir. E Paulo pega o exemplo de Epafrodito, um grande servo do Senhor. Portanto, as pessoas podem nos ferir, as pessoas podem nos atacar, as pessoas podem nos perseguir, as pessoas podem nos frustrar, mas a nossa alegria, ela está apesar das pessoas, porque a nossa alegria, a nossa verdadeira alegria, ela está em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ela está em Jesus Cristo. Eu vi uma matéria sobre um astronauta e me chamou a atenção, tem tudo a ver com esse contexto. O astronauta James disse: quando voltava para a Terra, compreendi que era um servo e não era celebridade. Por isso, agora me encontro aqui como servo de Deus neste planeta para falar do que vivi, a fim de que outros possam conhecer também a glória de Deus. Irmãos, queridos irmãos, Igreja do Senhor,
Quem deseja experimentar a alegria, apesar das pessoas, deve aprender como o apóstolo Paulo. A atitude correta nos relacionamentos, sabe qual é? É servir, é o serviço. Quando a nossa motivação é servir, pode ter certeza, as pessoas vão nos ferir, as pessoas vão nos atacar, mas vamos continuar em frente, seguindo em frente, prosseguindo para o alvo. Nosso alvo é Jesus. A nossa motivação é servir por Jesus. Portanto, a nossa alegria não vai ser fragmentada, porque a nossa alegria está no Senhor Jesus, que é o fundamento da nossa alegria. Em terceiro lugar, a alegria do cristão está apesar das coisas que acontecem, das coisas da vida. E aí eu quero dizer para os irmãos que as coisas terrenas, ela ocupa um espaço muito grande no nosso coração. O sofrimento, as dificuldades, elas roubam o quê? A nossa alegria. Quem não está preocupado? Quem não está desanimado por alguma coisa? Quem não está triste por essa situação que estamos convivendo? Quem não está passando dificuldades emocionais nesse isolamento social? A questão financeira, né? Então, assim, a nossa alegria, ela precisa estar independente das coisas da vida. Preocupações em preservar e multiplicar as coisas, tanto tangíveis, né? Materiais. Tem pessoas que valorizam tanto o carro novo, tem pessoas que valorizam tanto a casa nova, o salário, valoriza tanto o status, né? O perfume importado, o relógio importado, né? E valorizam tanto essas coisas tangíveis, as coisas materiais. Tem pessoas também que valorizam muito as coisas intangíveis, como a reputação, o prestígio, a realização, né? Pode nos trazer danos emocionais terríveis. O apego às coisas terrenas, o apego às coisas materiais, o apego às coisas erradas é uma das coisas que fazem muito o ser humano sofrer. Tem pessoas que estão sofrendo demasiadamente nesse tempo de pandemia, porque não estão conseguindo realizar aquilo que gostariam de realizar. Os projetos estão sendo adiados, os sonhos estão sendo adiados, e tem pessoas sofrendo com ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, é preocupação demasiada pelo futuro. Mateus capítulo 6, 21, Jesus disse assim, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Vou repetir para você, hein? Mateus 6, 21. Jesus diz que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Mas há uma dificuldade nessa hermenêutica, meus irmãos. Há uma dificuldade nessa interpretação, há uma dificuldade de praticar isso que Jesus está nos dizendo. Geralmente pensamos ao contrário, não é verdade? No nosso dia a dia, de repente pensamos ao contrário. Acreditamos que investimos naquilo que acreditamos. Mas Jesus, ele inverte a regra. Jesus, ele inverte totalmente a regra. Devemos zelar, devemos avaliar corretamente as coisas que ocupam a nossa mente. Eu queria que você fizesse essa reavaliação. O que está ocupando a sua mente? O que está te preocupando hoje? As coisas tangíveis, intangíveis? Qual é a tua preocupação hoje? Então, você precisa reavaliar, né, e considerar corretamente as coisas que ocupam a tua mente. Paulo, lá em Filipenses 3, 7, 8, ele faz uma avaliação, meus irmãos, uma avaliação super criteriosa. Olha, eu não sei se eu teria coragem de fazer essa avaliação de Paulo. Olha o que ele diz, olha, nessa avaliação. De tudo que poderia se agarrar, e decide que todas as coisas comparadas a Cristo não passam de esterco. É a palavra do apóstolo Paulo. Ele faz uma analogia, uma comparação com todas as coisas e fala em comparar com Cristo, é tudo esterco. Ou seja, Paulo, ele valorizava, ele priorizava muito mais as coisas de Deus.
Portanto, eu quero dizer para você, Igreja do Senhor Jesus, primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, a alegria do cristão está apesar das coisas. O que está ocupando a sua mente, meu irmão, minha irmã, faça uma avaliação disso. Em terceiro lugar, eu quero compartilhar com você. Não, terceiro não, já partindo para o final, perdão. Na verdade, Paulo, ele mostra que o que realmente tem valor na vida dele, ele resume em 3 coisas. Interessante isso. A primeira coisa que tem valor na vida de Paulo, conhecer a Cristo. Importantíssima, Paulo. A segunda coisa que tem valor na vida de Paulo, experimentar o poder da sua ressurreição. A terceira coisa importante na vida de Paulo, participar dos seus sofrimentos. Você entende isso? É por isso que Paulo tem a expectativa que a sua alegria independe das coisas da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, somente aqueles que estão conscientes da sua cidadania celestial, que olham para a terra do ponto de vista do céu, são capazes de valorizar as coisas certas. A minha expectativa nessa mensagem, nessa palavra para você, é que você possa valorizar as coisas certas da vida. Ok? E eu quero finalizar nossa palavra, partindo para o final realmente, dizendo para você o seguinte: infelizmente, o mundo está ocupado de pessoas que valorizam as coisas mundanas, as coisas materiais, as coisas aparentes. O mundo está ocupado por pessoas vitimadas pelo vai e vem da alegria. É uma gangorra de emoções. Um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está mal, outro dia está mal, outro dia está bem. É uma verdadeira gangorra de emoções. Eu quero te mostrar, nessa noite, que existe um Deus todo-poderoso. Que um Deus que é a fonte da vida abundante. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero te apresentar esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que é a fonte das coisas em abundância. Filipenses é uma carta que eu entendo assim que o maior desafio contemporâneo de Paulo é a base do nosso texto, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei as circunstâncias que você está vivendo, eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que a sua alegria não pode estar firmada nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias. A sua alegria deve estar fundamentada no Senhor Jesus. Quando essa alegria está fundamentada no Senhor Jesus, você vai entender que esse momento de pandemia vai passar, que essas dificuldades todas vão passar. E aí nós vamos cantar o hino da nossa vitória, porque a nossa alegria, ela está no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a Operosa, a primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe meu amigo, colega, que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito, pastor Milton Vargas, meu executivo da Convenção Batista Fluminense, a sua esposa Venância, e a todos, irmãos. E vamos juntos, vamos avançar, né? Diga ao povo que marche. Então, vamos avançar, porque não é a pandemia que vai nos parar, não é essa crise que vai parar a igreja, porque as nossas circunstâncias independem de tudo isso. A nossa alegria está no Senhor Jesus. Me permita orar pelos irmãos, permita ministrar essa oração pelos irmãos, abençoar os irmãos. Pode ser que nessa noite tenha alguém triste, cabisbaixo, desanimado, temeroso acerca do futuro, preocupado, com medo. Então, deixa Deus falar o teu coração. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus. A tua alegria não depende disso. Deus é contigo. E se Deus é contigo, milagres vão acontecer. Se Deus é contigo, Deus vai transformar derrotas em vitórias. Choro em alegria, maldição em bênção. Recebe essa palavra aí, pega essa visão no teu coração, em nome de Jesus.
Recebe essa oração, coloca a mão no teu coração e diga assim, Senhor, eu recebo essa palavra, eu recebo essa oração, eu recebo que a minha alegria depende de tudo isso que estamos vivenciando, porque tudo isso vai passar, mas a nossa alegria, a minha alegria, ela está fundamentada no Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa alegria de estar juntos, ó Deus, com os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, uma igreja linda, uma igreja abençoada, abençoadora, que tem sido referência aqui na nossa cidade, Duque de Caxias, na nossa associação Batista Caxiense. Deus, eu quero te pedir, ó Deus, abençoa essa igreja, abençoe cada membro dessa igreja. Senhor, a gente sabe que estamos vivendo um momento delicado, difícil da história, Pai. Mas aprendemos hoje com Paulo, o nosso apóstolo Paulo, homem de Deus, que nos falou através da sua palavra poderosa, que a nossa felicidade, que a nossa alegria independe das coisas, das circunstâncias e das pessoas, porque a nossa verdadeira alegria, ela está no Senhor Jesus. Ó Deus, que essa igreja possa a cada dia avançar no reino, prosseguindo para o alvo, não olhando as circunstâncias, não olhando para a direita e nem tampouco para a esquerda, mas olhando para o alto, olhando para Deus. Abençoa, Deus, os sonhos, as visões, a expectativa dessa igreja. Abençoe o pastor Hamilton Vargas, sua esposa Venância, toda a sua família, Pai. Pastor Hamilton, homem de Deus, tem um coração na obra, zeloso pela obra. Deus, capacita o teu filho a cada dia, dá saúde e paz ao teu filho. Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Me sinto honrado de estar trazendo essa palavra, essa mensagem de Deus ao coração dos irmãos. E aquilo que eu não fui capaz de falar. Ó Deus, pois somos limitados. Que o teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, tenha falado aos corações nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos e te adoramos, Senhor. No nome doce de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, abençoe o pastor Hamilton. Mais uma vez agradeço pela oportunidade, tá? Me sinto muito honrado de estar falando aos irmãos nessa noite. Deus abençoe, uma boa noite a todos, na graça do Senhor Jesus. Amém, pastor Carlos, que palavra tremenda, que Deus continue usando o Senhor, capacitando com o seu ministério, em nome de Jesus. Guardaremos nos nossos corações, a alegria do Senhor é a nossa força, independente das circunstâncias. Passo agora a palavra para a irmã Wene. É uma alegria ter recebido o pastor Carlos. Pastor Carlos, nós temos conversado algumas vezes, né, pastor? E tem sido um prazer. Pastor Carlos? Ainda está conosco? Wene, estou te ouvindo. Tá, né? Um prazer realmente tê-lo conosco. Não ficará apenas nessa vez. O Senhor será chamado, né? Nós gostamos muito de ouvi-lo. Tá bom? Muito obrigado por ter reservado esse momento para trazer essa palavra à nossa igreja. Muito obrigada Prazer mesmo. Tá? Prazer todo meu. Lance a rede do outro lado do barco, para poder voltar com os peixes. Ele voltou, irmãos, com um peixe lá da pescaria. Mas joga a rede do outro lado, que a rede vai vir cheia. Ele falou que vai ter que ter uma segunda pescaria para poder encher a rede. Verdade, verdade. Muito obrigada mesmo. Bem, tá amada, bem. Leve também o nosso abraço à amada igreja, né, a Segunda do Pilar, né, que o Senhor continue abençoando a sua vida, tá bom? Amém, obrigado. Tati, você pode encerrar o culto. Tati, antes de você encerrar, eu queria agradecer os que estão no Facebook. Há um grupo, dentre eles eu destaco, está lá o pastor Sérgio Rosa, Jonatas Mariano, dentre outros convidados, outras pessoas que estão no Facebook. Desculpe, irmão Wene, eu fiz questão de lembrar, a gente às vezes esquece, tem um outro grupo participando do culto. Então, pastor Carlos,
O senhor falou esse grupo que o senhor vê aqui no Zoom, mas tem o grupo lá do Facebook também. Muito obrigado pela sua presença. Deus continue a usá-lo como abençoador do reino, na associação, na sua igreja, por onde o irmão passar. Muito obrigado, Tati, pela direção do culto. Muito obrigado. Pode dar sequência, eu não sei se vai ter alguma outra atividade ainda. Teremos ainda... Não, pastor, terminou. Agora é um momento só da gente se despedir. Não, tá joia. Muito Pastor bom. Carlos, sempre que houver oportunidade, nos acompanhe, viu? Será um prazer ver que o pastor está nos acompanhando. Tá bom? Amém. Se houver algum visitante também, eu não falei, né? Se houver algum visitante também, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação, tá? Os irmãos. Não tinha visto a Cris nem o Robinho. Amanhã, gente, olha só, irmãos, amanhã nós teremos a participação do pastor Indalécio. Ele é plantador. Como, pastor? Indalécio. Ele é plantador de igrejas da nossa convenção e vai estar falando a nossa igreja às 6 horas, irmãos. Então, vamos chamar todos para participarem, né, para nos acompanharem e não vamos nos atrasar. Vamos fazer tudo dentro do horário para a gente aproveitar ao máximo a participação do pastor, do missionário, ok? Vamos apoiar missões. Boa noite para você, Marcionil. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, noite. irmãos. Amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Amanhã, se Deus quiser. Valeu, Bia. irmãos. Boa noite, pastor. Tchau. Obrigada, Pedro Rocha. Deus abençoe, querido. O áudio está fechado, pastor Mil. Tchau, Tati. Boa noite. Tá.